Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O programa desta semana é especial, uma entrevista com a trinca por trás da Escotilha, um site cultural que completa essa semana 5 meses. Tenho aqui Paulo Camargo, Maura Martins e Alejandro Mercado. Obrigado pela presença. Então, de onde surgiu a ideia de criar esse site? Na verdade, eu acho que ela surgiu espontaneamente, né? Eu vinha pensando em criar um veículo menos ambicioso, que pudesse servir de espaço para os meus textos sobre cinema e reflexões a respeito de outras áreas de cultura. Suas crônicas também. Crônicas também, mas uma coisa de dimensões mais modestas, como eu disse. E daí, conversando com a Maura e com o Alejandro, surgiu a ideia de nós criarmos um portal que não se limitasse apenas à produção nossa, né, do trio, mas que pudesse agregar talentos que tivessem interesse em outras áreas de cultura, sempre com esse perfil de fazer um espaço voltado à produção de jornalismo opinativo, né? Não que a gente não trabalhe também com jornalismo de informação, a gente o faz, mas a vocação primeira do site sempre foi essa: ter um espaço para reflexão, para discussão, para discutir as diversas formas de se fazer cultura de uma maneira mais pessoal e mais subjetiva. E foi mais ou menos por aí que surgiu. Não, e você falou nisso, é uma coisa que me chamou a atenção desde o começo, é que parece que o site de vocês, que parece mais um portal, porque ele abre muitas portas, ele não se limita só a um segmento artístico, ele procura abranger todos. Tem literatura, tem teatro, tem televisão, tem quadrinhos, tem cinema. E uma coisa que me chamou a atenção é que parece que ele não tem pressa, ele não se deixa influenciar pela aquela coisa assim do momento, falar só do factual. Já vi muitos textos de episódios, de temas já mostrados anteriormente de maneira superficial, que vocês se aprofundam, que vocês resgatam e trazem uma análise bem diferenciada. Há uma razão, isso é uma espécie assim de linha editorial que vocês optaram desde o começo? Tem um movimento, especialmente acontecendo na Europa, na Inglaterra, que chama slow journalism, né? Que é trabalhar um jornalismo de profundidade sem essa ligação factual, né? Trabalhar textos que sejam mais atemporais, com uma profundidade um pouquinho maior. Então, dentro disso, a gente, como nos agrada esse tipo de jornalismo, esse tipo de comunicação, a gente faz o que a gente brinca de jornalismo analítico, reflexivo, opinativo, né? E cultura, né, como a gente está falando, por exemplo, de cinema, como no teu caso, séries, literatura, são produtos culturais que permanecem, né? Não é nada efêmero. Como é que surgiu o nome A Escotilha? Bom, surgiu de uma conversa num café aí, numa grande livraria da cidade, e cada um trouxe algumas ideias, e eu sempre, desde menino, talvez por ser pisciano como você, fui aficionado com motivos marítimos, e então passou pela minha cabeça periscópio, e veio a palavra escotilha porque ela tem múltiplos significados, né? E tem digamos, um apelo imagético interessante também. A questão do recorte, né? Do recorte, de estar na superfície, pode estar submerso. A palavra escotilha também é usada para designar aquelas portas internas nos submarinos de passagem para um outro ambiente. Então essa simbologia agregada ao nome me agradou, e eu achei que era um nome inusitado. É um nome forte, exatamente, um nome forte, inusitado.
Mas foi bastante informalmente, assim, foi numa conversa de café de tarde, né? E foi aprovado de pronto? Foi, né? Eu acho que a gente pensou também que tem aquela perspectiva do mergulho, né? De mergulhar no produto cultural, na experiência cultural, para voltar. Eu lembro até que vocês chegaram a usar essa referência ao mergulho na campanha de lançamento do site, né? Houve todo um trabalho de chamar a atenção, de cutucar as pessoas, né? Para o lançamento do site, que ele entrou no ar no dia 30 de março de 2015. Então tá 5 meses. A gente brincava que era para ser como um presente para Curitiba, né? Porque é um dia após o aniversário da cidade. A intenção era ter lançado no dia 29, mas como era um domingo, e domingo é um dia reconhecidamente fraco para o ambiente digital, acordamos que lançaríamos no dia seguinte, mas ainda assim como um presente dado a posterior, né? E não como um festejo ao golpe militar. E como foi a concepção do site, assim, o visual dele, as colunas, a montar essa equipe, como foi toda essa preparação? Porque quando vocês lançaram o site, no dia 30 de março, ele já estava acabado. Eu conheço outros que vão se montando aos poucos, né? Mas o de vocês já saiu pronto. Ou seja, quanto tempo vocês ficaram preparando esse material antes para colocar ele no ar? Foram quase 4 meses. Desde o fim do ano passado que a gente começou a montar e conversar, então até uns 4 meses até ele ir ao ar. E aí nós chamamos, como nós somos professores, né? Nós temos também muito contato com jornalistas, então nós tínhamos assim ideias de chamar alguns colaboradores que nós sabíamos que tinham já um trabalho dentro de certas áreas, né, cronista, cinema, série. Então nós já partimos, né, de convites que nós fizemos para alguns colaboradores e nesses 4 meses fomos montando. Da nossa primeira conversa com o Paulo, acho que foi no final de novembro de 2014 e até a reunião essa do café que a gente acertou o nome. Grande livraria aqui. Isso. Foi mais ou menos um mês, então quando nós chegamos para decidir o nome, cada um já tinha em mente algumas pessoas assim, indicadas, literalmente escolhidas a dedo, e que hoje, somado a nós, são 19 escafandristas. E aí, como é organizar tudo isso? Claro, vocês compõem o conselho editorial, né? Vocês estão à frente de tudo, mas assim, vocês fazem reunião de pauta ou as pessoas que colaboram encaminham os textos e vocês avaliam? Como é que funciona essa rotina para definir o que vai ser colocado no site? Muito raramente a gente faz sugestão de pauta. Por vezes, quando a gente sente alguma coisa, seja entre nós três, estamos almoçando, às vezes a Maura fala assim, vai ter tal festival, a gente poderia fazer um texto a respeito disso, ou eu vejo alguma coisa na TV e falo com a Maura, falo com o Paulo fala comigo, e assim vai. Mas normalmente nós deixamos os colaboradores livres a que eles mesmos façam as sugestões de pauta, né? Eu acho que um aspecto interessante do portal, por exemplo, como você mesmo disse, a gente pode estar... Um dos colaboradores que escreve sobre televisão pode resgatar uma série que nem está mais no ar. E para quem descobre um produto cultural, que pode ser uma série, um filme, um disco, um artista, é sempre novo, né? Então a gente tem consciência de que as pessoas não são tão pautadas assim pela indústria cultural quanto talvez a própria indústria gostaria que fosse. As pessoas descobrem um seriado, por exemplo, em seu próprio tempo. Eu conheço amigos que estão assistindo o ER, o Plantão Médico, hoje, depois de anos de encerramento, e para eles é uma novidade. Eles têm consciência de que aquilo já saiu do ar há bastante tempo, mas é como falarmos de um clássico do cinema. Quer dizer, para cada pessoa que vai assistir um Cidadão Kane, um Casablanca, Os Incompreendidos, é uma espécie de estreia, né? E a gente aposta muito nesse novo olhar
sobre coisas que não necessariamente são tão novas. Então a gente vai deixando que os colaboradores também tenham essa liberdade de repente, resgatar alguma coisa, como o Rodrigo fez sobre o Dia de Maria, enfim, são Angels in America, da HBO, e que para ele foi significativo, mas que está aí, está no site de compartilhamento, está nas locadoras, quer dizer, é um produto cultural vivo a partir do momento que ele é visto através de uma outra lente, né, outra ótica. E tem uma questão, acho que talvez seja uma vantagem até do online, né, e dessa nossa perspectiva de não ter esse compromisso tão forte com o factual, que a gente, inclusive, espera e estimula que tenham vários olhares sobre os mesmos produtos. Então, não tem tanto essa questão de só um vai escrever sobre. Então, vários textos que a gente publica saem 2 textos juntos, né? Justamente para dar diferentes olhares sobre um mesmo produto para o leitor do site. Uma coisa bem interessante, que eu vi como uma grande prova de fogo para vocês, e vocês passaram com louvor, foi a cobertura que foi feita pela Escotilha do Olhar de Cinema, do Festival de Cinema que aconteceu no final do primeiro semestre, e que vocês conseguiram acompanhar. Eu vi até pelos comentários de alguns visitantes do site que eles ficavam impressionados com a agilidade que vocês demonstraram ter em fazer uma cobertura bem ampla, coisa que nenhum outro veículo convencional conseguiu fazer. Vocês chegaram a pensar nisso previamente, montar uma espécie assim de operação? Perguntei para o Paulo como funcionava nos anos que ele havia feito cobertura no jornal onde ele trabalhava, e isso era início de abril. Então, a partir dali, nós começamos a estruturar, primeiro entre nós 3, depois com o restante da equipe, como nós faríamos essa cobertura, né? Até porque a gente tem assim, uma política a gente só se envolve com o que nós sabemos que temos capacidade de cobrir, né? Porque senão a gente acaba fazendo algo meia boca, né? Nas coxas, e o ambiente digital é algo que há 10 anos atrás, né? Você fazer algo na internet, as pessoas faziam de qualquer jeito. Hoje a questão estética de produção pesa muito. Então a gente se reuniu, conversamos, vimos quem conseguiria, inclusive Bruno, muito obrigado, é um colaborador nosso, jornalista e dramaturgo, que veio de São Paulo para nos ajudar nessa cobertura. Foi um olhar diferenciado ali, como a gente fala, nosso olhar de escafandro. Ele viveu mais intensamente o dia a dia, os bastidores. Também tem uma escotilha. Tem, tanto é que a gente brinca, né? Um dos símbolos que a gente utiliza na comunicação é o escafandro, né? E o Bruno veio de São Paulo com um olhar, digamos, não iniciado, né? Como ele não conhecia o festival e não era curitibano, quer dizer, você sempre traz uma perspectiva diferente, né? Ele ficou num hotel junto com os jornalistas e críticos de outros estados, então isso agregou também uma outra percepção. E é um caso em que a gente trabalhou mais com o factual, mas sempre com o opinativo aliado, né? Mas uma cobertura enquanto teste para a gente de possibilidades que poderão surgir no futuro, da gente trabalhar com esse processo, com 2 colaboradoras convidadas também. Quer dizer, eu acho que funcionou porque houve justamente esse empenho e essa organização de tentar fazer uma cobertura mais complexa, mais até do que completa, né? Complexa porque integrada por vários olhares. E vocês também têm conseguido fazer uma boa conexão do material que vocês disponibilizam no site nas redes sociais. Vocês tiveram toda uma preocupação, não só de ter o site montado, mas de a partir do site ter essa conexão via Twitter, via Facebook, via outras redes sociais existentes. E o que se percebe é de que vocês estão assim ramificados. Sai uma matéria nova, você percebe rapidamente que aquilo já está replicado via Twitter, via Facebook, cria-se uma interação muito grande e instantânea. Há uma pessoa que fica
fazendo esse serviço? De que maneira é o mercado que cuida disso? Eu sou o escafandrista que vive mais mergulhado nessa escotilha, né? Mas eu não sou o único, né? Como você disse, além do Facebook, do Twitter, nós trabalhamos com Tumblr e com Instagram, e cada rede social ela tem sua própria linguagem, né? Então, o Rodrigo, que é um dos nossos colaboradores, ele nos auxilia tomando conta do Twitter, o José Picelli toma conta do Tumblr. Como cada um tem sua linguagem, cada abordagem em cada rede social é feita de uma forma. Exato. Então a gente cria uma relação com as pessoas e elas passam a conhecer o conteúdo do portal, às vezes por conta de como a gente trata as coisas nas diferentes redes sociais. Por exemplo, nós já resenhamos trabalhos de músicos que tiveram acesso a resenha que havia sido feita através do Instagram, ou pessoas que descobriram nosso conteúdo através do Tumblr, e assim vai. E a gente tomou o cuidado de previamente, né, montar uma rede para poder estar presente, né, marcar presença nas redes sociais, respeitando a identidade de cada uma delas. E a ideia mesmo de ser, de fato, um veículo colaborativo, né? E opinativo. Quando a gente não delega a tarefa de escrever sobre assuntos que nos interessam. É muito mais um processo de várias mãos, né? Então, os colaboradores trazem as ideias, as pautas, os temas, fazem parte integrante da escotilha. Eles não estão submetidos ao conselho editorial. Existe um diálogo bem intenso em relação a isso. Eu acho que esse é um diferencial bastante significativo no projeto, de ter esse desenho, né? E aproximar o formador, o produtor do conteúdo do leitor, né? A gente brinca de humanizar essa relação digital, que às vezes está muito condicionada ali ao leitor e a uma empresa midiática, né? No nosso caso, a gente procura aproximar quem produz conteúdo de quem vai ler, né? Para tornar uma relação mais amistosa. E às vezes tem sugestão de pauta que surge até dos próprios leitores. Então, agradeço a presença de vocês, Alejandro Mercado, Maura Martins, Paulo Camargo, os comandantes dessa nau, que às vezes mergulha, às vezes está na superfície, mas sempre com a escotilha pronta para ser aberta e revelando um universo cultural bem diverso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço, Marden. Obrigada pelo convite. Obrigado mais uma vez, Marden. Foi um prazer estar aqui.